Boa noite, queridos amigos, queridas amigas que nos acompanham aqui semanalmente no nosso querido estudo Conhecendo o Nosso Lar. Esperamos que todos estejam bem, superando os desafios naturais, atuais, aprendendo, se conhecendo, como um exercício de fé, de resignação, de superação, de tudo isso que nós estamos vivendo nesses dias, que são oportunidades profundas para todos nós, espíritos encarnados, de trabalharmos muitas questões nossas que são urgentes e inadiáveis. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo com a análise do capítulo 42, que se intitula A Palavra do Governador. Pelo menos 3 capítulos, que são essa tríade que nós estamos analisando, começamos semana passada, vamos ver hoje e na semana seguinte, eles focam em torno dessa questão do contexto ali da Segunda Grande Guerra, dos efeitos físicos e no plano espiritual desse conflito aí que foi o maior conflito bélico que a humanidade já pôde vivenciar. Semana passada nós conversamos e vimos que muitas vezes parece que esse evento só preocupa os encarnados. Uma crise no planeta só teria repercussões para os encarnados. Quando, na verdade, o que nós estamos vendo é que a espiritualidade se movimenta sobremaneira para também atender as demandas que são geradas a partir dessa vivência que é fruto da escolha humana no que diz respeito a um momento belicoso, a um momento de guerra, de exacerbação do ódio, do conflito, do desamor, enfim. Então, se nós aprendemos até aqui, no estudo de toda a obra, que os nossos pensamentos nos vinculam a correntes mentais, como vai dizer o nosso querido Emmanuel, ao afirmar que quando nós aderimos a determinada linha de pensamento e de sentimento, nós sintonizamos com todas as pessoas encarnadas e desencarnadas que vibram naquela faixa vibratória. Então, considerando tudo isso, nós temos que reconhecer que tanto quanto para o plano dos encarnados, o plano dos desencarnados também tem muitos desafios que vencer quando alguns contextos mais graves surgem no plano dos encarnados. Por quê? Porque, como dissemos, existe toda uma repercussão em função da sintonia mental que se estabelece entre os espíritos, encarnados ou não, e que potencializa os efeitos de um determinado caminho escolhido, seja ele amor ou ódio, conflito ou concordância. Então, por tudo isso, nós vamos ver nesse capítulo um convite do governador para que a população de nosso lar pudesse ter uma determinada conduta diante daquele momento grave, em função de que muitas coletividades no plano espiritual, voltadas ao bem, naquele momento, em todos os continentes do globo, se uniam para oferecer um suporte espiritual no bem para aqueles dias mais escuros, tenebrosos pelos quais a humanidade passava. Nosso lar, sendo um desses agrupamentos,
vai ser convidado, enquanto colônia, a dar a sua contribuição para a superação daqueles desafios. Então, por tudo isso, o governador vai fazer uma fala para a coletividade e, a partir dessa fala, nós vamos pensar aqui muitas lições fundamentais para os nossos dias, para nós que vivemos esse momento de pandemia, que não deixa de ser uma espécie de conflito, não somente no que diz respeito à superação de um micro-organismo que ameaça a nossa existência física, o equilíbrio do globo como um todo, o equilíbrio social, espiritual, político, enfim, mas conflitos que são exacerbados e que já existiam antes do agravamento de algumas circunstâncias pelo processo pandêmico. Então, o nosso ensejo hoje é que nós possamos tirar da fala do governador não um entendimento intelectual para pensarmos um evento que aconteceu em meados do século XX, mas que nós possamos tirar da fala do governador, além disso, que é uma informação importante, mas é apenas uma informação, que nós possamos tirar subsídios para lidarmos com as nossas emoções e os nossos comportamentos em dias desafiadores, globalmente falando, como esse que nós vivemos atualmente. Então, se estivermos atentos, nós vamos ver nesse capítulo, mais especificamente na palavra do governador, um mar de lições primordiais, onde podemos, bebendo nessa fonte, retirar matéria-prima para saber como nos conduzir em momentos de maior gravidade. Então, prossigamos para a análise do capítulo propriamente dito. André Luiz narra, em determinado momento, nós trouxemos trechos, nós não trouxemos o capítulo todo. Hoje nós focamos principalmente, trouxemos menos trechos, focamos principalmente na fala da governadoria, que é um segundo trecho, além desse que nós recortamos, de concentração do material de lição que nós podemos retirar. Então, André Luiz narra-nos o seguinte: para o domingo imediato à visita do Clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo essencial da medida, esclareceu Narcisa, seria a preparação de novas escolas de assistência no auxílio, no Ministério do Auxílio, e núcleos de adestramento na regeneração, Ministério da Regeneração. Precisamos organizar, dizia ela, determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito se tenha manifestado tão longe, bem como exercícios adequados contra o medo. E aí, diante dessa colocação, André Luiz manifesta certa surpresa. Contra o medo, acrescentei admirado. Como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando minha estranheza, continuou:
Não tenha dúvida, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde compreenderá tais imperativos de serviço. Não encontrei argumento de contestação para retrucar. Então vejam só, que coisa curiosa esse aspecto do treinamento dos servidores que vão lidar com esse contexto mais grave. Além dos treinamentos técnicos que nós imaginamos fazerem referência à utilização de fluidos, aplicação de determinadas ferramentas de socorro, enfim. Muito acima disso, como diz aqui a enfermeira, se encontra as lições contra o medo. É interessante que isso seja abordado porque, de novo, nós imaginamos na condição de encarnados que os espíritos não tivessem nenhum receio contra qualquer conflito, porque, afinal de contas, eles não morrem mais, então uma guerra não bota medo em ninguém. Mas é claro que existem repercussões espirituais de vulto quando se estabelece um conflito armado localizado, que dirá em âmbito global. Então, por conta disso, esse treinamento contra o medo, ele é fundamental. Porque, como nos diz aqui a enfermeira, acontece a muita gente se ver estrangulada simplesmente por vibrações destrutivas de terror, que é uma energia, uma vibração contagiosa. Então, como podemos ter servidores em nosso lar com equilíbrio espiritual, mental, emocional, para lidar com uma situação grave como essa, se estão tomados por terror e medo? O que nos leva, então, ao desdobramento dessa questão para o nosso momento atual. O que é o medo no momento em que nós vivemos? Como ele se manifesta? Como ele nos paralisa? Não podemos confundir, é claro, medo com, por outro lado, imprudência. Ou seja, não podemos colocar como contraponto do medo a imprudência, confundindo-a com coragem. Porque, infelizmente, temos muitos corações que se dizem corajosos, que não se importam com determinadas circunstâncias, com determinados cuidados de saúde, fazendo já referência aqui ao nosso momento atual, chamando isso de coragem, afirmando que isso é coragem, quando na verdade estamos lidando com imprudência e ignorância. Mas também não podemos imaginar que é saudável nós vivermos em clima de medo o tempo todo, em clima de pânico, de terror diante de um processo pandêmico. O filósofo Aristóteles nos diz que a virtude é o equilíbrio entre dois excessos. Então, entre a imprudência e o medo, nós temos a coragem, a prudência, um comportamento equilibrado que mantém a sua base emocional, que sabe ler o que acontece ao seu redor, especialmente quando isso se soma ao conhecimento espírita, da lei de causa e efeito, que entende que não há sorte ou azar,
em momentos como esse. Não há causa no sentido de mero acontecimento que não se vincula, por exemplo, a uma ordem divina, ou seja, não há acaso nesse processo todo que nós vivemos, a não ser que haja uma imprudência do indivíduo. Quem desencarna em tempos de guerra e em tempos de pandemia tem uma programação para que possa retornar ao mundo espiritual sob essas circunstâncias. Então, temperando esses elementos, nós vamos vendo a importância para que sejamos multiplicadores do bem, colaboradores da espiritualidade amiga, de colocarmos o medo no seu devido lugar. Nem o extremo da imprudência, nem o outro extremo do pânico. Se nós somos imprudentes, nós não consideramos as circunstâncias e padecemos exatamente porque agimos sem ler o contexto em que estamos envolvidos. Ou mesmo que não venhamos a desencarnar, ferimos as leis de Deus porque muitas das nossas atitudes vão ao encontro, ou melhor, de encontro às recomendações, por exemplo, de Jesus de amor ao próximo. Ora, se eu não me cuido, eu coloco a vida dos outros em risco. E ainda que eu seja imune, aparentemente imune, que eu já tenha tomado a vacina, que eu já tenha contraído a doença, eu vou continuar tomando os cuidados como uma medida de amor ao próximo, tendo em vista que a maior parte da população ainda não teve esse benefício de ser, por exemplo, vacinada. Nós estamos trazendo aqui o contexto para a pandemia, mas é claro que tudo que nós estamos falando aqui serve para qualquer outro contexto, incluindo o contexto de um conflito em escala global, como é o caso aqui do que nós estamos lidando. Então, naquele momento, havia no planeta Terra um avolumar das sombras, das trevas, em função do conluio mental que muitos encarnados, sintonizados por ideologias de ódio, de preconceito racial e outros tantos movimentos que tinham pretensas justificações científicas naquela época, geraram um separativismo entre os encarnados com profundas repercussões no mundo espiritual. Então, como nós vamos ver daqui para frente, existia mesmo uma ameaça para a segurança da colônia. Então, para analisarmos essa questão do medo propriamente dita, para aprofundarmos um pouquinho nessa questão, eu trouxe para a gente um texto do nosso querido Emmanuel, intitulado Amor e Temor. Eu creio que nós já devamos ter usado uma parte desse texto em estudos anteriores, muito anteriores, mas não há nenhum problema nisso, a gente traz de novo o texto, porque colorindo esse argumento desse capítulo, o texto ganha um outro aspecto. Então vejamos, Emmanuel comenta uma passagem que está em 1 João 4,18, onde lemos: o perfeito amor lança fora o temor. E aí, Emmanuel nos diz o seguinte a respeito da interpretação dessa passagem. Para que nossa alma se expanda sem receio, através das realizações que o Senhor nos confia, não basta o imperfeito amor que estipula salários de gratidão
ou se isola na estufa do carinho particular, reclamando entendimento alheio. Por que que isso cabe nos nossos dias? Porque muitos de nós nos fechamos no medo, como nós vimos também com relação aos dias em que se passava ao nosso lar. No nosso estudo anterior, o diálogo entre duas senhoras tomadas de medo pela possibilidade de um marido de uma delas desencarnar e vir a procurá-la no mundo espiritual. O encadeamento da ideia do nosso capítulo anterior foi esse. Estamos pensando em nós unicamente ou no coletivo? Um pensamento autofocado diante de uma circunstância grave no planeta gera pânico, gera excesso de medo, gera terror. Porque nós começamos a contabilizar os prejuízos que vão advir unicamente para os nossos interesses. E, naturalmente, quem se fecha, quem se encastela nos seus interesses, sofre as consequências desse próprio movimento. Então, prossegue Emmanuel dizendo assim: é necessário rendamos culto ao perfeito amor que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante, buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sobre múltiplas formas de temor, como, por exemplo, o ciúme, a crueldade, o desespero, acabando no inferno da amargura e da frustração. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste traçou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. O que isso aqui nos comunica e comunica ao contexto vivenciado pelos personagens da obra? Diante de um momento grave, nós podemos tentar impor as nossas soluções e nos fechar em um movimento que não seria de cuidado, porque seria um excesso, mas um movimento de egoísmo. Querendo que somente o nosso pequeno círculo seja beneficiado, esteja protegido e fazendo isso ainda com um conjunto de exigências para que o nosso amor, digamos assim, receba a sua devida paga. Isso gera medo. Então vejam que o medo não é necessariamente algo relacionado a uma ameaça externa, mas diz muito respeito a um estágio espiritual egoístico em que a criatura se encontra. Porque quanto mais eu mergulho nessa força centrípeta, ou seja, que centraliza tudo em mim, mais eu vou ter medo de perder vantagens, facilidades, situações, estabilidades, afetos. Ou vou temer que esses afetos me desagradem de alguma forma. Então, o medo, ele é a exacerbação dessa incapacidade do ser humano, do espírito imortal, de lidar com as contingências da vida, que não segue quase sempre, é importante que se diga isso, o script que nós traçamos na mentalidade de encarnados. Porque na mentalidade de desencarnados, as provas e as expiações que nós sofremos foram escolhidas por nós mesmos
em função do nosso profundo desejo de evoluirmos. Então, se o perfeito amor lança fora o temor, significa que no momento grave, se nós apresentamos terror ou pânico, há algo que carece de ajuste na nossa intimidade. Não é só a ameaça exterior, porque diferentes indivíduos lidam com isso de forma diferenciada. O pânico, o terror diante de uma guerra, diante de uma pandemia, excetuando-se o estado natural de atenção, de prudência, reforço mais uma vez, mas o terror e o pânico, eles são indicativos de que algo não está em dias no nosso coração. Algo aponta para um foco excessivo nas nossas questões, nos retirando a possibilidade de trabalhar o medo no próprio ato de contribuir com a coletividade nesse momento. Termina Emmanuel dizendo-nos o seguinte: para que te libertes assim das algemas do medo, não basta te acolhas no anseio de ser ardentemente querido e auxiliado pelos outros, segundo as disposições do amor incompleto. É indispensável saibas amar com abnegação e ternura. Esse é o convite que está sendo feito para todos os espíritos em nosso lar, entre a esperança incansável e o serviço incessante pela vitória do bem. Vejam esses dois movimentos, sob a tutela dos quais viverás sempre amado, segundo o amor equilibrado e perfeito, pela força divina que nos ergue triunfante dos abismos da sombra para os cimos da luz. O convite dos espíritos que tutelam o nosso lar é para que esses espíritos possam pensar na coletividade, como nós vamos ver muito em breve na fala do governador. Ou seja, que não se derrame em preocupações exclusivistas, mas que entendam que aquele momento grave é um momento de superação humana, coletivamente considerada. E quando nós vamos nos acomodando a essa nova forma de ver, nós vamos superando o medo, terror, o pânico, porque nós vamos vendo que há uma ordem divina, segundo o Espiritismo nos fala, que comanda todos os destinos vinculados a uma determinada circunstância. E mais, que nós temos um papel a cumprir nessa circunstância, ainda que seja singelo, discreto, pequenino, mas que ganha uma grandiosidade quando se soma a outros esforços ou quando visto diante da superação de um indivíduo que sai da condição egoística e se coloca numa condição altruísta, de doação, e que por isso vai fazendo esse movimento interno saudável de doação, sentindo-se seguro, não invencível, imortal do ponto de vista do corpo, mas seguro na imortalidade do espírito, que vincula-se a uma fé racional, robusta, embasada, que confere a cada um uma trajetória na encarnação compatível com as suas necessidades. Ou seja, é a construção do perfeito amor, lançando fora o temor. Então, tanto no momento de guerra quanto no momento de pandemia, nós vemos os mais variados comportamentos. Excessivos para mais, excessivos para menos, e aqueles, ainda em menor número, infelizmente, equilibrados. Os de bom senso, que não pensam só nos seus, mas que representam luzes
no caminho pela sua postura para muitos corações que buscam um norte diante de um momento desafiador. A pergunta que fica para nós nesse primeiro momento é: como estamos lidando com esse medo em meio a uma pandemia? E mesmo que a pandemia se encerre, vejam só, as consequências dela vão perdurar por muito tempo. As consequências econômicas, sociais e políticas vão perdurar por muito tempo. Como que nós estivemos lidando e vamos lidar com essa sensação de incerteza que a pandemia exacerbou, mas que o nosso mundo contemporâneo gera ao nos dar muitas possibilidades de escolha, portanto é um cardápio infinito de configuração de vida, ao mesmo tempo nos retirando as bases que nos ajudariam a fazer escolhas mais acertadas, porque é um mundo calcado no materialismo. Como que nós estamos lidando com essas nossas emoções, fazendo essa movimentação nos dias atuais de pandemia? Estamos seguindo o conselho dos habitantes aqui que seguem a convocação do governador, como nós vamos ver, no que diz respeito ao medo, ou estamos mergulhados nesse medo, paralisados, entristecidos? São questões que nós estamos deixando aqui para a nossa reflexão. Então, no segundo trecho que nós trouxemos, vamos ver aqui a fala, então, do governador, que é interessantíssima. André Luiz, então, retornando ao texto, narra-nos o seguinte: nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço, a ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito alva, olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos, apoiava-se no bordão, embora caminhasse com aprumo juvenil. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida, abriu um livro luminoso que o companheiro me informou ser o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Folheou atento e depois leu em voz pausada. E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras do Mestre em Mateus, capítulo 24, versículo 6. Impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, vazado em profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador, de maneira particular, aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: aqui nos perdoem um texto pequenininho, é porque a gente não quis cortar a fala do governador, né, que é um parágrafo inteiro.
É para vós, irmãos meus, cujos labores se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na Terra as trevas densas. Então vejam que aqui é um destaque para a realidade espiritual daquele momento. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na Terra as trevas densas. Por isso ele pede que se eleve ao máximo padrão de coragem e espírito de serviço. É o perfeito amor que nós lemos que lança fora o temor, o medo. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores desse ministério, voltando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, pois, nesse momento aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, mas a vós outros, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo para exalçar a tarefa gigantesca. Que maravilha isso, gente! O governador está dizendo que não conta com os espíritos elevados para essa tarefa grandiosa somente, mas que conta principalmente com esses espíritos que vieram da Terra e que buscam na superação das suas dores, dos seus vícios, das suas imperfeições, crescer para Deus. É isso que ele quer dizer na metáfora: vós outros que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo. São trabalhadores como eu, como você, que ao desencarnarmos vamos ser, se tivermos condições, convidados a darmos a nossa colaboração em momentos, por exemplo, como esse, de pandemia, de guerras. Nosso lar precisa de 30.000 servidores adestrados no serviço defensivo. 30.000 trabalhadores que não meçam necessidade de repouso nem conveniências pessoais. Olha o perfeito amor que lança fora o temor, de novo, enquanto perdurar nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Então tem que ser 30.000 colaboradores que não meçam cansaço nem conveniência pessoal. Por quê? Porque isso gera egoísmo e egoísmo gera medo, como nós vimos na mensagem do Emmanuel. O amor que se doa, que enxerga o todo, ele é capaz de fazer prodígios. Mesmo quando os espíritos que se propõem a essa vivência não estão em patamares altíssimos de evolução. Daí a realização de um estudo na colônia sobre o medo, por exemplo. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores, porque não podemos esperar o adversário em nossa morada espiritual. Nas organizações coletivas, é forçoso considerar a medicina preventiva como medida primordial na preservação da paz interna. Somos em nosso lar mais de 1
milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria a caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Então vejam pela primeira vez aqui um quantitativo dos habitantes dessa colônia. 1 milhão de espíritos. Que é pouco se considerarmos, por exemplo, a população do Brasil, 200 milhões de habitantes, pouco mais que isso atualmente, mas 200 milhões de habitantes. Ou seja, nosso lar é uma das muitas colônias existentes no nosso país. E lá moram, residem, trabalham, progridem 1 milhão de espíritos. Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais nesse instante o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Olha aqui o equilíbrio, o bom senso, o perfeito amor que lança fora o temor. A governadoria está requisitando que eles possam se dirigir às zonas inferiores como um trabalho preventivo no que diz respeito a futuras agressões desse grupo de espíritos que se avolumava naquele instante da Terra para com nosso lar. Se Jesus se entregou à turba, havia, por outro lado, um planejamento que manteve o mundo na escala de progresso, no trilho necessário. Portanto, ele diz, se alguém está pensando que essa não é uma atitude lícita, porque nós devemos nos recolher e esperar aqui, já fica uma primeira ressalva. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, já lemos, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo mal como desperdício de energia e todo crime como enfermidade da alma. Ou seja, de novo, como vimos no capítulo anterior, os espíritos que nós lidaremos, na palavra do governador, não são inimigos, são enfermos ou espíritos que carecem de corretivo, ainda que enérgico, mas sempre amoroso. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Preparemos, pois, legiões de trabalhadores que operem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor fraternal. Eles vão a campo, preventivamente oferecer socorro, atenuando essa massa de espíritos ignorantes, revoltados uns, outros dedicados ao mal propriamente dito, para que essa ação preventiva proteja a colônia. Ou seja, a melhor forma de cuidar, como nós vamos ver na última parte do nosso estudo, é promovendo o bem. Não é combatendo, é promovendo o bem. Ou poderíamos dizer, o melhor combate é a atitude no bem, de acordo com as leis de Deus.
Finaliza ele dizendo: mas precisamos organizar nesse ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Diante dessa última parte, fica então um questionamento que surge dessa tomada de posição do governador, que solicita que uns espíritos se dediquem ao auxílio, mas que tantos outros atuem numa outra forma de auxílio voltada para as defesas da colônia. E aí a gente fica pensando, e se tratando de uma colônia espiritual, como pensar um movimento de defesa? Será se não seria lícito ficar ali e orar, porque afinal de contas a proteção de Deus, e se tratando de uma colônia espiritual, vai chegar de um jeito ou do outro? Como nós reagiríamos em um momento como esse? Isso fala muito de como nós reagimos hoje, por exemplo, diante de um processo de pandemia. Para esclarecermos essas perguntas, nós vamos trazer aqui na última parte do nosso estudo um comentário de Allan Kardec, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, sobre aquela passagem de Jesus em que se diz que nós não devemos resistir ao mal, mas oferecermos a outra face diante de uma agressão. Está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8. Então, na citação do Evangelho propriamente dita, lê-se o seguinte: aprendestes que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer. Essa frase, gente, ela é muito perigosa se for interpretada ao pé da letra. Não resistais ao mal que vos queiram fazer. O que Jesus quis dizer com isso? Mas ele vai além. Que se alguém vos bater na face direita, lhe apresentais também a outra. E se alguém quiser pleitear contra vós para vos tomar a túnica, também lhe entregues o manto. E se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Então, a partir dessa frase de Jesus isoladamente considerada, tomada ao pé da letra, parece que todo cristão, nós encarnados em momento de pandemia, o governador e os habitantes de nosso lar, no contexto daquele conflito mundial, tem apenas que sentar e esperar a agressão e pronto. Só que aí é que entra o bom senso, a razão, o amor de Allan Kardec, inspirado pelos princípios espíritas, nos dando uma luz de interpretação para essa fala de Jesus. Kardec nos diz o seguinte, em determinado ponto, nós também não trouxemos o trecho inteiro, do comentário. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tampouco quanto outro que manda se arranque o olho, quanto for causa de escândalo. Ou seja, não leva ao pé da letra. Levado o ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Ou seja, se não há nenhum tipo de ação do bem, o mal veria campo livre e nenhum tipo de freio para estabelecer o seu domínio.
Então não pode ser isso que Jesus quis dizer. Se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda a defesa, mas condenar a vingança. Aqui é o cerne do raciocínio. Ora, não resistir ao mal não quer dizer não me defender, mas quer dizer que eu não possa multiplicar esse mal promovendo vingança em uma atitude proativa de devolver esse mal. Defender-se é muito diferente de devolver o mal multiplicando o mal. Não resistir ao mal é defender-se com bases nas leis de Deus, com base no amor e na vivência do bem, conforme o governador está propondo, para os trabalhos de socorro aos necessitados e para os trabalhos de defesa da colônia. Prossigamos. Dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, porque muitas vezes aqueles que estão na posição de sofrerem determinada agressão, com todo o justo motivo de defender-se, são espíritos vinculados a resgates do passado e que nessa circunstância, que não justifica a agressão do outro, é importante que se diga, mas Deus utiliza-se do ensejo do homem ainda de praticar o escândalo para colocar cada criatura na posição adequada ao seu aprimoramento. É como o próprio Jesus diz, é necessário que venha o escândalo, mas ai por quem ele venha. Então, muitas vezes, nós que somos, entre aspas, vítimas de determinada circunstância, estamos tendo uma oportunidade de trabalhar o nosso orgulho. Que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Daí venho repetir-nos incessantemente: lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão, as coisas da terra. Então, a partir desse comentário de Kardec, a postura do governador de nosso lar ganha um outro significado. É o perfeito amor que lança fora o temor. É o amor que não teme a agressão, mas que sabe como lidar com ela, retribuindo o mal com o bem. Assim a gente não abre campo vasto ao mal, mas não precisamos nos vincular às forças do mal em nome do bem. Nesse equívoco de que para frear o mal precisamos agir como aquele a quem condenamos age. Vejam que o bom senso de Allan Kardec é algo fabuloso e é esse bom senso que o governador de nosso lar está utilizando, convidando a sua população a, no espírito cristão, não resistir ao mal,
defendendo-se, mas não retribuir mal com o mal. Para isso é preciso uma elevação de pensamentos, retirando-se o foco do meu cansaço, das minhas conveniências, dos meus interesses, porque aí a gente tem medo, a gente tem temor. E o temor, ou ele nos paralisa, ou ele nos torna agressivos, nos levando a achar que para frear o mal é preciso agir como o mal age. Então veja que são profundas lições para nós. O que sofremos nesses dias de pandemia, como que aqueles espíritos sofriam nos dias de guerra, as ameaças, encontram como melhor resposta não o terror, não a agressividade, o mal, com a justificativa de que defendemos os nossos interesses, os nossos espaços, os nossos afetos, gerando medo, pânico, terror, mas uma postura de elevação mental, que saia de si mesmo, que seja capaz de ver o todo, de considerar o todo e de fazendo pequeninas ou grandiosas renúncias, a depender do que cada um é capaz de dar, a de pensar menos em nós e mais no todo, nós vamos devolvendo o mal que sofremos, as agressões, sejam elas de uma pessoa ou das circunstâncias, com o bem, com a fé, com a confiança. E isso alimenta a nossa alma. É o melhor preventivo contra as angústias emocionais, as influências espirituais. Mas vejam que é preciso fazer um movimento de vontade para alcançar essa posição. É por isso que existe esclarecimento, treinamento em nosso lar com relação ao medo e essa chamada da governadoria, casando esse movimento para que esse egoísmo ele seja trabalhado, para que os que colaborem possam de fato elevar o seu padrão mental, sentimental, para que assim possam devolver o mal com o bem. Esse é o convite que fica para nós hoje, meus amigos. Porque nós sofremos muitas agressões de algumas pessoas, familiares, colegas de trabalho, ou da própria vida, agressões entre aspas. Nos vemos ameaçados por desemprego, por insegurança, por saúde. Se nós focamos no egoísmo, na defesa exacerbada de nós mesmos, dos nossos interesses, há um movimento que gera medo, que gera pânico. É o imperfeito amor. Mas quando caminhamos para o perfeito amor, esse temor ele vai se diluindo e nós aprendemos com o governador e com Emmanuel, com Kardec e com Emmanuel também, na mensagem que lemos, que devolver o mal com o bem é também uma profilaxia para a alma. Que nós somos capazes de não resistir ao mal, de dar a outra face, de ir 2000 milhas, de dar também a túnica, sem que sejamos bobos, ingênuos, que nos entreguemos ao mal, que façamos o movimento de defesa, mas iluminado pela lei divina de justiça, amor e caridade. Que deixemos que aquilo que soframos possa fazer o seu trabalho no sentido de trabalhar o nosso orgulho, sem que isso se transforme em desamor para consigo mesmo, mas sem que isso se transforme numa pretensa movimentação de autoafirmação e autoamor, em egoísmo e agressividade para com o outro. É o caminho do meio, é um movimento ajustado que o nosso coração é convidado a fazer em tempos de guerra, em tempos de pandemia. E é com esse convite que nós encerramos o nosso estudo de hoje. Deixem aí as dúvidas, os comentários, os relatos,
nós recebemos todos com imenso carinho e eles são a matéria-prima da nossa live de perguntas e respostas, que pelo que a gente está vendo, em julho promete, porque são temas atualíssimos. Deus nos abençoe, nos fortaleça nessa semana que vai se iniciar, fiquemos com Ele e um forte abraço a todos. Até o próximo sábado.